Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Hoje nós iremos ler a palavra de Deus e meditar um pouco nela. O título da nossa meditação hoje é: Quão profunda é minha devoção? Você já parou para se perguntar o quão profunda tem sido a sua devoção para com Deus? O quanto você tem aproximado o seu coração de Deus? O quanto você tem se sacrificado pela obra de Deus? Nós iremos ver nesta meditação justamente a importância de tudo isto. O nosso verso áureo está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no verso 7, que nos diz: O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, nós vemos aqui nesse verso que, apesar de ser curto, ele fala muita coisa a nós. Esse verso, ele fala, o homem, ele vê apenas o exterior, mas Deus, ele vê também o coração. Então não adianta nós nos preocuparmos apenas com o nosso exterior e esquecermos do nosso coração. Não adianta nada, porque Deus, ele vai ver o coração. Ele não vai ver apenas o exterior. Então nós devemos nos preocupar não apenas em fazer boas obras, mas também em purificar o nosso coração. É isso que nós devemos fazer. É isso que o Senhor está dizendo em 1 Samuel 16, verso 7. Porque se nós formos ler o contexto ali, nós vamos ver que Samuel estava ali ungindo o rei para Israel. E daí ele mandou chamar todos ali, os filhos, e viu Eliabe, o mais velho, mais alto, mais forte. E ele pensou, não, esse aqui é o rei de Israel. Ele tem porte para ser um rei. Mas daí Deus pegou e disse assim, cuidado, Deus não vê o exterior. Deus vê o coração. O homem vê o exterior. Agora Deus, ele vê o coração. E ele viu que Eliabe não temia Deus, assim como Davi temia. Então nós devemos ter muito cuidado com isso aí. Viu? Isso é uma advertência para cada um de nós. Nós vamos continuar, dar início à nossa meditação. Todo homem, seja qual for o ofício ou profissão, deve fazer da causa de Deus seu primeiro interesse. Não deve apenas exercitar seus talentos para fazer avançar a obra de Deus, mas cultivar sua habilidade para este fim. O homem que procura fazer a verdade avançar para a glória de Deus e o bem das almas, sem fazer distinção de pessoas e a despeito de sua própria comodidade, interesse ou honra, deve ser altamente estimulado. Embora ele possa não possuir erudição ou eloquência, é um nobre de Deus. Então, muitas vezes, nós não sabemos como ajudar a obra de Deus. Né? Porque muitas pessoas, mas eu sou um pedreiro. Então ajude a Deus sendo um pedreiro. Né? Utilize as suas habilidades para, quem sabe, construir uma casa de oração, uma igreja, né? Então, é isso que a palavra que o Espírito de Profecia está nos dizendo agora. É justamente isso. Se você tocar um instrumento, alguma coisa, um piano, um violão, ou qualquer outro instrumento, você faça o quê? Você vá e use isto para a honra de Deus. Toque para levar pessoas para a sua igreja, levar mensagem de conforto e esperança a outras pessoas. É isso que nós devemos fazer, meus queridos. E a morte fala ainda no segundo tópico da nossa meditação. Ela fala que o homem que procura fazer a verdade avançar para a glória de Deus e o bem das almas, sem fazer distinção das pessoas, e a despeito de sua própria comodidade, interesse ou honra, ele deve ser altamente estimado, embora não possa possuir erudição ou eloquência. É um nobre de Deus. Então ele deve, meus irmãos, ser altamente estimado. Esse homem que procura fazer a verdade de Deus avançar, ele deve ser estimado. É isso que nós devemos fazer, irmãos.
Mesmo que a pessoa não tenha eloquência ou tenha erudição, mas ela deve ser fortalecida para levar a obra de Deus. Recordo-me da história do evangelista Marcos, aquele que escreveu o livro de Marcos. Muitas vezes ele era conhecido como um missionário fracassado, porque ele foi viajar com Paulo e Silas uma vez, não suportou as agruras do caminho e voltou para Jerusalém. Aí Paulo, ele não quis levar João Marcos de novo, né? Por quê? Não, ele vai desistir de novo, ele é um novato na fé. Mas o que aconteceu? Barnabé deu força, não, eu levo ele. E daí houve uma dissensão entre Paulo e Barnabé decidiu levar João Marcos, enquanto Paulo decidiu levar a Silas, né? E daí eles foram e se separaram, Paulo e Barnabé. Então nós vemos que aqui Paulo cometeu um erro, que era para ele ter fortalecido a João Marcos. Mas ainda assim, Barnabé o segurou e disse, não, vem comigo. E ele se tornou um grande evangelista, que escreveu os 16 capítulos do livro de Marcos. Né? Então é uma história que serve para o nosso benefício, para o nosso bem, né? Uma história que, sinceramente, dá muitas lições a todos nós. Vamos continuar lendo então. Quando o julgamento se estabelecer e forem abertos os livros, haverá muitas descobertas estarrecedoras. Os homens não aparecerão, então, como apareceram aos olhos humanos, e julgamentos finitos. Pecados secretos serão descobertos à vista de todos. Motivos e intenções que haviam sido escondidos nas câmaras ocultas do coração serão revelados. Ambições insidiosas, propósitos egoístas serão vistos onde a aparência exterior mostrou apenas um desejo de honrar a Deus e fazer o bem aos homens. Que revelações serão feitas então? Homens de motivos puros e verdadeiros e nobres propósitos poderão agora ser menosprezados, negligenciados, difamados e desprezados. Mas naquela ocasião aparecerão como são e serão honrados com a aprovação de Deus. Mestres hipócritas e ambiciosos podem agora ser admirados e exaltados pelos homens. Mas Deus, que conhece os segredos do coração, retirará a enganosa cobertura e revelá-los-á como são. Todo hipócrita será desmascarado e todo crente difamado será justificado. Então, nós conseguimos ver que hoje muitos de caráter puro são difamados, caluniados, perseguidos, mas no final dos tempos eles vão ser honrados. E muitos hoje que parecem que são bem-vindos à sociedade e tal, né, eles vão ser... Deus vai mostrar ao mundo os pecados deste povo, destas pessoas. Então, nós não devemos nos preocupar apenas com boas obras ou apenas com a aparência exterior, mas sim com o nosso coração. Porque muitas vezes olhamos para a pessoa e pensamos, pô, mas essa pessoa é um cristão devoto. Será que ele é de fato um cristão devoto? Ou será que nós estamos apenas vendo a aparência? Porque Deus, ele vê o coração, ele não vê apenas a aparência. Olha só o que ele disse. O Senhor vê o coração, agora o homem vê a aparência. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Vamos continuar lendo então. Nem todos os que adotam o nome de Cristo e portam sua insígnia são dele. Jesus diz, segue-me. São filhos de Cristo os que toleram hábitos pecaminosos e desfrutam as frivolidades do mundo? Podemos ver as pisadas do Salvador no caminho que eles trilham? Estamos seguindo os passos daquele que buscou não a sua própria vontade, mas a vontade de seu Pai? Se não temos o Espírito de Cristo, não somos dele. Não podemos servir a dois senhores. Então, irmãos, nós conseguimos ver aqui que nem todos os que adotam o nome de Cristo e portam a sua insígnia são dele.
Nem todos, irmãos, que pensam ser dele, são dele. E Ellen White agora aqui faz um apelo. São os filhos de Deus aqueles que toleram atos pecaminosos e desfrutam as frivolidades do mundo? E aí? Eles são ou não são? De fato, não são. Podemos ver as pisadas do Salvador no caminho que eles trilham? É claro que não. E agora ela continua. Estamos seguindo os passos daquele que buscou não a sua própria vontade, mas a vontade de seu Pai? Será que nós estamos, irmãos? Se não temos o Espírito de Cristo, não somos dele. Nós não podemos servir a dois senhores. Meus irmãos, Deus está nos apelando aqui. Sigamos os passos de Cristo. Nos aproximamos mais de Cristo, Senhor. Gente, precisamos de nos aproximar mais de Cristo. Irmãos, eu sinto uma tristeza muito grande quando eu olho para o mundo hoje, cheio de pecado, miséria e morte. E eu quero que você hoje entregue sua vida a Cristo. Se você está em um lugar onde as pessoas não creem em Deus, faça esse esforço para crer em Deus. Creia que Ele enviou seu Filho para vir à Terra e morrer por você. Purifique o seu coração. Se você é cristão, purifique os seus pecados. Purifique o seu coração. Vá e ore ao Senhor e diga: Senhor, eu não sou nada, eu sou pobre, sou cego, sou nu, eu preciso ser justificado por Ti. E Deus não dará as costas a um seguidor fiel. Mas é isso, meus irmãos. Esta meditação está baseada na Review de Herod, 1º de janeiro de 1884. E se você gostou desta mensagem, compartilhe, curta e comente. E se inscreva no canal, para que mais pessoas venham a ser alcançadas com esta mensagem. E nós venhamos a levar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. E a mensagem do terceiro anjo é: Cristo, justiça nossa. Por Cristo eu fui justificado. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau.